Eu queria ser um beija-flor. Eu queria ser um beija-flor. Não preciso entender, quero apenas voar, ser livre, leve e solto pra te amar, te amar, te amar. Ser livre, leve e solto pra te amar. A medida do amor, a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Paróquia Santo Antônio vai cantar. A medida do amor é amar sem medida. Quero ouvir só vocês. Estão mandando bem. Santo Antônio tem que saber, vocês são da paróquia do Santo Casamenteiro, o Santo Pregador, o santo que ajuda a gente nas causas impossíveis também. A medida do amor é amar sem medidas. No Oriente Médio ou no Brasil, seja onde for, né? Onde precise de paz, onde precise do evangelho, todo lugar precisa. Todo lugar precisa de amor. E a medida do amor é amar sem medidas. Essa música é música nova minha, que está no CD Quero um Amor de Verdade, um CD que eu estou lançando para todo o Brasil e em breve estará no iTunes e também em todas as lojas aí. Você pode encontrar nas missões que eu faço durante os finais de semana, por enquanto, tá? E aqui no programa também, porque a gente sorteia. A gente está falando de paz, a gente está falando de amor e a gente está falando também de movimentos bonitos, como o movimento católico no Líbano. É isso lá, a igreja no Oriente Médio. Conta pra gente, padre, como que é o padre Elias Caram, que é um libanês que está aqui no Brasil evangelizando e celebrando no rito maronita. Agora, por exemplo, o rito maronita, um católico que foi batizado no rito romano, ele pode frequentar normalmente, vai entender o rito? Como é muito diferente, padre? Ser maronita é ser católico, sem nenhuma diferença, nem na fé, nem no catecismo da igreja, e nada. O que é diferente é o rito, o jeito de você mostrar ou expressar a sua fé. Sempre eu dou esse exemplo, igual duas crianças, cada um ama o pai dele ou a mãe dele de um jeito diferente. Não dá para dizer quem ama mais, quem ama menos. Cada um tem um jeito de expressar esse amor e demonstrar esse amor. Então, maronita, latino, armênio, mas católico, todos são católicos. Maravilha. A gente está falando do Oriente Médio, o senhor é de lá, né? Como é que foi o senhor ver todas essas notícias agora, nesse momento da faixa de Gaza, que foi um período e está ainda sendo um período bem complicado? O senhor tem feito preces e acha que é só por território ou tem questão religiosa esse conflito também? Primeiramente, quero dizer que, infelizmente, o que chega para a gente aqui no Brasil é tão pouco sobre o que está acontecendo lá. De um lado negativo e do outro lado positivo, porque ninguém fala o que está acontecendo, coisas boas lá, mesmo lá na faixa de Gaza, mesmo no Líbano, mesmo na Síria, no Iraque, toda essa região, tem tanta coisa boa que está acontecendo, como convivência entre todas essas religiões, mas infelizmente sempre temos o foco só na guerra, só nos mortos. Crianças, mulheres, homens. Por quê? Porque a mídia está passando isso para nós. A TV é um recorte, né, da realidade, né? Infelizmente, eu como libanês, eu ainda sou libanês, moro aqui no Brasil, mas ainda sou libanês. E o meu jeito de chegar nas informações de lá é diferente de um brasileiro que ele vai buscar as informações. O conflito lá é conflito que tem muitos motivos. Não dá para falar de um só. Não é questão de religião, não é questão de economia, não é questão de política. É aquela mistura de todos esses motivos que fez a guerra. Mas dentro desse conflito todo, a igreja lá está fazendo um trabalho muito grande. Eu sempre acredito nisso, e a igreja, esse é o que a igreja acredita. A guerra nunca vai trazer paz, nunca vai conseguir trazer salvação
para o povo lá, que seja muçulmano, que seja cristão, que seja de qualquer raça que é, ou qualquer religião que é. Lá a guerra está fazendo cada um mais separado do outro, mais longe do outro, e são poucos que estão querendo a guerra. Porque a maioria não quer a guerra, a maioria quer convivência, a maioria quer a paz, a maioria quer lá sentir um amor recíproco entre eles. Quer viver bem, está lá para ser feliz, para viver bem, né? Então, infelizmente, o que está acontecendo lá é um conflito por motivos econômicos, políticos, com roupa de religião. Aí a pessoa coloca aquela roupa de religião para dizer os motivos são conflitos entre as religiões. E tentam de alimentar a religião e alimentar, vamos dizer, o pensamento extremista nas duas religiões, vamos dizer, cristianismo e islamismo, só para conseguir ter uma guerra, enfim, e dizer, olha, então o motivo é religião. Mas o motivo não é religião, o motivo é economia, é política e outras causas também que levam para essa guerra. E também por trás desse discurso que o motivo é religião, muitas vezes também está aquele discurso até ateu de dizer assim, olha, tá ali, viu? Não adianta ter religião, o pessoal se mata. Quem tem religião se mata, quem tem religião é extremista. Nem toda pessoa que é islâmica é extremista. A gente precisa entender também que o islamismo é uma religião muito grande e uma das grandes religiões também no mundo, e nem todo islâmico, por exemplo, é extremista, né? Então, assim como existe também católico fanático, assim como existe protestante fanático, evangélico fanático. Então, assim, o fanatismo, o extremismo está em várias religiões. O senhor percebe também que existe um movimento ateu que também pega isso para poder, de repente, achar que quem tem religião acaba se matando? Olha, quando acontece o problema, tem muitos que querem aproveitar. Cada um para a parte dele, para o lado dele, tentar de explicar isso, que questão de religião, questão de Deus, questão de ideologias. Só que, enfim, o problema quando acontece não é mais momento de dizer quem que fez, é momento de resolver. E ninguém quer resolver. Todo mundo quer jogar a culpa no outro. É Deus que fez, é Deus que está fazendo isso, são os políticos que estão fazendo isso, a igreja que está fazendo isso. Aí fica aquele ciclo vicioso de buscar quem que fez, além de dizer como vamos resolver. Vamos assistir. O padre está no ponto aí, diretor? O padre Mário da Silva, que lá na faixa de Gaza existem congregações religiosas também, como disse, tem 3 escolas também, tem religiosas, tem pessoas, cristãos ortodoxos 1.200, católicos 133, e existem 2 padres, uma paróquia, a paróquia da Sagrada Família, e a gente conseguiu conversar com o padre Mário da Silva. Ele retrata para a gente como que é ser cristão em Gaza. Boa noite, Diego e telespectadores do programa Point 21. Eu sou o padre Mário da Silva, sacerdote brasileiro do Instituto do Verbo Encarnado, uma congregação fundada há 30 anos atrás pelo padre Carlos Miguel Buela, na Argentina. Aqui no Oriente Médio, nós estamos trabalhando em países de conflito como Síria, Iraque, a faixa de Gaza, no Egito, todos os países em conflito, em guerra. Como é o nosso trabalho aqui na faixa de Gaza, nós somos somente 2 padres, os 2 do Instituto do Verbo Encarnado, para 5 cidades, as principais cidades da faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas, a maioria delas muçulmanas. Os cristãos são somente 133 católicos, poucas pessoas, e 1.200 cristãos ortodoxos. Nós devemos trabalhar com os 2 grupos. Para nós é proibido pregar o evangelho para as pessoas muçulmanas. Nesta região, em meio aos conflitos, é uma coisa muito difícil, que existem sentimentos muito fortes como rancor, ódio e medo. Para nós é comum escutar bombas, é comum escutar tiros, é comum ver metralhadoras nas ruas, e pregar a paz para este povo que não tem paz é uma coisa muito difícil. Pregar
o príncipe da paz para este povo é uma coisa muito difícil. Nós devemos constantemente pregar sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o amor aos nossos inimigos. Isso são coisas que as pessoas devem praticar constantemente nesta sociedade na qual vivemos. Nesta última guerra, eu tive a oportunidade de, durante as tréguas, sair e encontrei a cidade totalmente destruída. Bairros inteiros, todas as casas de muitos bairros foram totalmente destruídas. Vi bairros inteiros no chão. Tive também uma experiência muito forte ao poder visitar um hospital onde tinham somente crianças, muitas delas que perderam toda a família, muitas delas mutiladas. Tive a oportunidade muito triste de conhecer um cristão que perdeu a mulher em um bombardeio e ao seu filho foram amputadas as 2 pernas, um braço, e ele agora luta, está entre a vida e a morte no hospital ainda. Por último, gostaria de dizer também como é um pouco da vida aqui em Gaza. A vida aqui em Gaza se assemelha muito ao que é a vida dentro de uma prisão. Toda a cidade está rodeada, toda a faixa de Gaza, um território muito pequeno, são 10 quilômetros de largura por 30 quilômetros, e toda a faixa de Gaza está rodeada por um muro ou por cercas, porque para os palestinos é proibido sair ou entrar em Gaza. É como se fosse uma grande prisão, com todos os problemas que existem em uma prisão, em uma grande prisão a céu aberto. Por exemplo, se uma pessoa quer sair da cidade de Gaza para ir num hospital ou fazer uma operação em outros países, não pode, é proibido. Temos o caso aqui na paróquia de uma menina que tem câncer e necessita sair e não pode porque para ela é proibido sair daqui. Ou se uma pessoa quiser procurar trabalho em outro lugar, estamos dentro de 30 quilômetros. Se querem trabalhar além desses 30 quilômetros, não pode, é proibido. E aqui não tem trabalho. A taxa de desemprego é de quase 50% da população desempregada. Não tem trabalho, não tem dinheiro, e a pobreza aqui é muito grande. Quase 80% da população vive baixo do nível da pobreza aqui em Gaza. São muitas as dificuldades. Para resumir todas, dizemos que morar em Gaza é como morar dentro de uma prisão. Muito obrigado a todos. Rezem por nós, pelos cristãos no Oriente Médio, que estão sofrendo muito perseguições e até mortes e martírios. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Padre Mário da Silva, padre da Congregação do Verbo Encarnado, da Paróquia Sagrada Família, a única paróquia da faixa de Gaza. Muito obrigado, situação difícil, mas o cristão tem sempre um olhar de esperança em tudo, né? Lembrando de Viktor Frankl, ele que viveu 13 anos num campo de concentração, já que o padre acabou citando ali a questão da faixa de Gaza como se vivesse numa prisão. A gente precisa caminhar e os passos devem ser passos para a esperança. Esses são os que sobrevivem, os guerreiros que conseguem ter fé e ter também uma virtude, a virtude da resiliência, essa resistência meio em tanto sofrimento. O Viktor Frankl também falava de um otimismo trágico, ter um otimismo, um olhar positivo mesmo diante de uma tragédia. Professor Célio, fala para a gente está falando de faixa de Gaza, afinal, territorialmente, o que é essa faixa de Gaza? Territorialmente, é um território muito pequeno, né? O padre mencionou, e não era para fazer parte do Estado de Israel,
Israel toma na Guerra dos 6 Dias, em 1967, a partir de um padrão geopolítico. Ou seja, é um território pequeno, mas dali poderiam organizar invasões que prejudicassem a autonomia de Israel. Então, com base num princípio de defesa, né, de se antecipar a uma organização de árabes islâmicos que tentassem atacar Israel, eles ocuparam o território de 67 até 2005. Então, não é um território que nós tenhamos quantidade significativa de recursos, não temos. Não faz parte daquela região com petróleo. Está na região do Oriente Médio, que é uma área produtora de petróleo, principal combustível em escala internacional ainda hoje. Mas, em si, não tem petróleo em Gaza. A questão é geopolítica. A princípio, olha, melhor eu ocupar antes que o inimigo ocupe. E depois que desocupou, manteve um controle, ou seja, cercou, né, limita a entrada de gêneros, e a entrada e saída de pessoas. Não é um espaço em que nós tenhamos liberdade de expressão. Só o fato de não poder pregar para os muçulmanos é expressivo disso. Então, olha, o muçulmano não precisa se converter, mas não é possível que ele não possa ouvir se ele quiser uma pregação católica, e não pode. Isso é em todo o Oriente Médio, isso a gente precisa entender também, né, padre? Porque daí essa realidade, você poderia pregar só nas igrejas, em praça pública, por exemplo, no Líbano, se prega abertamente, não se tem a mesma realidade como tem lá em Gaza, como esse padre falou, não é isso? É diferente lá. É totalmente diferente de Gaza, a situação no Líbano. O Líbano é um país que ainda tem liberdade de expressar a sua religião, o seu pensamento, de falar o que você acha, o que você gosta, o que você não gosta, de ser um ser humano livre. No Líbano você pode ser um ser humano livre. Há outros países ali do Oriente Médio que vivem essa mesma realidade? Não. Infelizmente, na verdade, era para uma porcentagem pequeno na Síria, no Iraque. Depois de todos esses conflitos, caiu totalmente essa liberdade, vamos dizer, que era mais ou menos para alguns lá na região. O único país que está conseguindo manter essa liberdade é o Líbano. De novo, eu falo, é porque tem cristãos e é um povo de fé. Sinceramente, é um povo de fé lá. É uma terra tão pequena, mas com um grande número de santos, de beatos, com um monte de vocações que estão enchendo o mundo inteiro. Eu sou um exemplo aqui no Brasil, mas tem muitos nos Estados Unidos, na África, na Índia, na Austrália. Qualquer lugar que você vai, tem vocações libanesas que saem do Líbano para ajudar a igreja no mundo inteiro. Maravilha. Padre Elias Caram, o padre da Catedral de Nossa Senhora do Líbano, lá em São Paulo, e libanês de nascimento, está partilhando também aqui essa experiência com a gente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O programa está interessantíssimo. Peça orações e concorra a prêmios. Quando se fala de guerra, a gente fala de paz e amor, porque a medida do amor é amar sem medidas. A gente volta já.